O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres, representa em torno de 29% de todos os cânceres da mulher, então ele é muito importante, que se o diagnóstico for precoce, feito o tratamento adequado, você tem uma sobrevida, ou seja, em 5 anos, a previsão é que 95% estejam vivas, né? E que ele não termina a vida. Hoje, com a melhora do tratamento, a melhora do acompanhamento, a mulher pode voltar à sua vida normal. E inclusive reproduzir em alguns casos. Os dados recentes mostram 59.700 casos, novos casos por ano, quase 60 mil casos por ano. E é importante lembrar que no último ano nós tivemos 203 homens que morreram. A gente acredita que pelo menos 1% dos casos ocorram em homem. Muita gente acha que o câncer de mama é só da mulher, não é. Então, o homem também tem que estar atento ao câncer de mama. Nós temos um número muito pequeno de casos que são efetivamente genéticos. Eles não chegam a 10%. Você tem em torno de 20% dos casos que têm relação familiar. A minha tia, a minha mãe, a minha irmã. Naturalmente, quanto maior a proximidade, maior o risco. Mas a grande maioria, e esse é o grande alerta, a grande maioria das mulheres não tem história na família, né? Ele passa a ser o primeiro caso na família. Então, todas as mulheres são consideradas de potencial risco. Naturalmente, diversos fatores vão influenciar. Vamos dar um. Em relação à idade, quanto maior a idade, o risco é maior. E você vai aumentando muito o risco com a idade. Por isso que o exame preventivo é fundamental para que você faça esses diagnósticos precoces. Mas, por exemplo, a mulher que amamenta por mais tempo, ela reduz o risco. A mulher que tem a utilização de hormônio aumenta um pouquinho esse risco. Então você tem tantos fatores que podem acelerar o processo quanto diminuir o processo. Os usuários de pílula, até porque são muito jovens, não estão no potencial de risco de câncer de mama. Ou seja, a gente considera que o contraceptivo não é um indutor do câncer de mama. E por que tem que parar se tiver câncer de mama? Porque ele pode fazer com que haja o crescimento. Isso também vale para a terapia hormonal. Tá? Então, os hormônios femininos não são considerados causadores do câncer, e sim aqueles que podem fazer com que a evolução seja mais rápida. Uma vida saudável sempre é boa. E um dado interessante, as pacientes que têm câncer de mama, abrindo já esse capítulo, elas melhoram muito quando elas mantêm atividade física, dieta balanceada, relacionamentos sociais significativos, mostrando que o bem-estar geral impacta na evolução do câncer de mama. Fundamentalmente, a ultrassonografia e a mamografia são os dois exames mais pedidos. Quem deve fazer? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Se houver suspeita de nódulo, em qualquer idade. Se houver antecedente familiar, por exemplo, mamãe teve um câncer de mama, a menina de 25 anos deve fazer. Né? Mas naqueles casos em que você não vê potencial de risco, não tem nódulo palpável ao exame, aos 40 anos a mulher deve fazer a primeira mamografia, porque esse risco deve aumentar progressivamente a partir dos 50 anos. Então vocês não devem deixar de fazer os exames periódicos, porque reduz muito o risco de você pegar um carcinoma de mama já avançado. A cirurgia continua presente, né? A quimioterapia, que é o uso de drogas anticancerígenas também. A imunoterapia cresceu, quer dizer, tratamentos com produtos que possam mexer com a sua resistência para você resolver a questão. A radioterapia continua, hoje muito melhor, com menos efeitos colaterais. Mas o segredo é que o diagnóstico seja precoce, para que você tenha um tumor muito pequeno, né, que tratado com cirurgia, rádio e químio, você possa bloquear e a sobrevida seja aumentada por causa da precocidade do diagnóstico.